12º episódio do Resgate Futsal Resenha. Rapaz, é cada figuraça que eu tenho a satisfação de receber nesses episódios, agora com o querido Humberto. Fala, Humberto, tudo bem, meu irmão? Como é que estão as coisas? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, meu amigo Plácido. É uma satisfação enorme poder estar participando desse programa, dessa resenha que já é muito comentada aqui Que bom. por todos os ex-atletas, né? As pessoas que acompanham o seu canal. Você está de parabéns por esse projeto. E você, tá participando assim com gosto, com satisfação? É uma satisfação enorme. A partir do momento que você me solicitou, enviou o convite, né? Eu aceitei de imediato e me senti lisonjeado, porque eu tenho acompanhado e visto grandes amigos meus participando, só fera do futsal, e aí está sendo incluso no meio dessas feras aí, para mim é uma satisfação enorme. Então vamos lá convidar a galera para também colaborar efetivamente, né? Todo mundo curtindo aí o episódio, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Eu tô certo de pedir isso aí, Humberto? Com certeza, galera. Vamos lá, vamos nos inscrever, vamos curtir, que isso é uma iniciativa honrosa, né, do nosso querido Plácido Ramos. Então, vamos curtir o canal aí para bombar cada vez mais. Gostei do incentivo aí, cara. É porque assim, eu não canso de falar isso aí. Até para que quem não tenha, né, a noção da coisa, esse é um projeto que depende de todos nós, não, Humberto? Justamente, justamente. Quanto mais pessoas participarem, incentivar esse projeto, mais a gente consegue alcançar um número maior de pessoas e alavancar ainda mais, né, esse projeto maravilhoso aí que o Plácido está direcionando para todos. Com todo respeito e em tom de brincadeira, o amigo tá bem diferente daquela época, hein? Visual tá Sim, bem sim, diferente, hein? sim, 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 sim. Os cabelos já não são mais os mesmos, já se foram. Tá com quantos anos, Humberto? Estou com 44 anos, prestes a completar 45 anos agora em fevereiro. Como é que tá a família, a herança? A prole, como é que tá a Tá, prole? graças a Deus, estão todas bem. Tenho 3 filhas, todas bem. E graças a Deus, a gente com saúde, né, podendo estar ofertando para elas uma educação, assim como a gente recebeu durante toda a trajetória aí. Hoje você é um educador físico, não é isso? Isso mesmo, sou professor de educação física, já atuo na área há mais de 10 anos e é uma profissão maravilhosa que eu me identifiquei bastante. Sou formado também em ciências contábeis, né? Foi minha primeira formação, mas eu me identifiquei mesmo na educação física e hoje eu tenho a honra e o prazer de trabalhar com aquilo que eu gosto. Mas dá para fazer alguma coisa nessa outra área aí também para ganhar uns trocados, né? Fácil, meu amigo, É. eu até gostaria de ter um tempinho a mais para fazer uma outra atividade, mas eu não tenho. Infelizmente, felizmente, né, Aham. a minha ocupação é muito grande durante o dia, que a dedicação tem que ser total. Até porque eu não exerço só o papel de educador físico, né, eu também sou um gestor de uma academia, né, de uma rede de academias, Bora e aí a aproveitar. gente tem que Então bora aproveitar e fazer logo um comercial. Bora, diz aí tudo logo, bora lá. Isso, isso. A academia Best Fit, né? Que Aham. hoje é a primeira academia a ser uma franquia da região norte, e nós estamos aí dando esse passo aí, que não é fácil, né? Mediante a várias academias que nós temos dentro do nosso estado, a Best Fit é a primeira, pioneira, a ser uma franqueada aqui dentro da nossa cidade. E não é fácil mesmo. Inclusive, uma pessoa que é próxima do futsal, né? O Guto Lopes, né? Irmão do Beto, goleiro, Sim, também é desse ramo, tem uma academia muito bem conceituada. E eu estou entendendo o que você quer dizer, porque existe essa coisa da concorrência, é um termo que a gente usa, né? Mas é cada um procurando fazer o melhor, porque senão não consegue se estabelecer no mercado, né, Humberto? com certeza. O Guto, ele é um grande empresário hoje do meio, né? Ele atua numa linha
um pouco diferente da que eu atuo, que ele é um gestor de estúdio personal, né? Estúdio de personal Guto Lopes, um estúdio já renomado dentro da nossa cidade e até fora da nossa cidade também. E ele vem fazendo um trabalho de muita qualidade e está tendo êxito. Então, tem um leque de opções, né, dentro dessa área, mas ao mesmo tempo que ela é concorrida, tem público para todos. Em que momento você se viu dentro do futsal? Plácido, quando eu tinha 11 anos de idade, né, eu estudava numa escola chamada Santa Maria de Belém, né, uma escola pública ali no bairro da Batista Campos, e na educação física sempre estava ali jogando futsal, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e ali eu conheci um atleta, né, que era do Clube do Remo, que o nome dele era Edir, chamavam para ele na época de Júnior Mônica, e ele me viu jogando e me fez o convite. Hoje tem esse interesse de ir para o Remo, né, eu jogo lá, já jogo há um certo tempo, se quiseres ir, eu consigo te colocar lá. E aí eu fui, né? Na época, o treinador era o Paulo Zagadar, finado Paulo Zagadar. Lembro. E aí eu fiquei lá, né? Fiz um teste e no mesmo dia já, graças a Deus, né? Fui aprovado e fiquei e fui pegando gosto pela coisa. Por onde anda o Júnior, rapaz? O cidadão que te levou para lá. Ele não seguiu. Pois é, o Júnior ele não seguiu por muitos anos no futsal, né? Ele jogou nas categorias de base, jogou pouco no adulto, e eu já vim reencontrar com ele já depois de eu ter parado de jogar já na categoria de Master, né? Já vim encontrar ele em um clube na categoria de Master, e ele é um grande amigo que eu tenho durante todo esse período aí, mesmo sem a gente ter continuado jogando juntos, nós continuamos amigos até hoje. Você começa então em 93, é isso? Se eu estiver errado, vai me corrigir. Isso. Você começa em 93 e vai até quando? 93. E vai até quando? Poxa, deixa eu me recordar aqui o ano exato, né? Eu joguei até meus 36 anos. Eu sei que em 2011, por exemplo, tu foste campeão brasileiro. Então tu ainda estava nativo. Estava sim. Eu fui campeão brasileiro pela SMAC, né? Foi o primeiro título título nacional, né? Que o clube teve. Fomos campeão da Taça Brasil na Bahia, e esse é um título que eu fico muito feliz de ter participado dessa campanha aí e ter dado essa alegria aí para nossa torcida aqui de Belém. Aí a galera deve estar dizendo, Plácido, tu já quer pular etapas, volta para lá para o início. Lá, Humbertinho, lá com 11 anos e tal. Qual era a tua característica, qual era a tua virtude, assim, quadra, que tu achas que te encaminhou para seguir na carreira, né? Para seguir como atleta de futsal, hein, Humberto? Certo, Plácido. Eu sempre fui um atleta reconhecido pelo meu condicionamento físico, né? Pela minha característica forte de marcação, sempre tive muita força física enquanto atleta de alto rendimento. Mas isso lá quando tu eras molequinho ainda, já deu para perceber isso aí? Isso. Desde o Mirim, eu já me destacava por isso, tinha força física e me destacava por isso, né, entre os demais, né? Claro que no Remo, na época, só tinha fera. Era muito difícil, né, você se firmar ali, porque só era fera. E aí, o primeiro e o segundo ano, para mim, o meu último de Mirim e o primeiro de infantil foram muito difíceis, porque só era fera e eu tinha que me destacar de alguma forma. Então, eu adotava isso para mim, né? Eu vou usar o que eu tenho de melhor, que é a minha força física, meu condicionamento. Aí sempre tive uma boa condição e isso conseguia me destacar. E aí eu fui ficando. Quase que eu te interrompo, já interrompendo. Mas assim, já que tu falastes em fera, em feras, no caso, eu não posso deixar de te perguntar. A gente tem que lembrar quem eram essas feras naquela época. Bora lá, que a galera gosta de se ver. No caso, de escutar o seu nome aqui também, né? Quem eram as feras naquela época que chegaste lá no Remo?
Certo. Eu não quero nem ser injusto com nenhum Se dessas a feras gente aí, de esquecer, não eles lembrar vão o nome. perdoar. Se a gente esquecer, eles Vamos, vão perdoar a vamos. gente. Certo. Era o Toninho, né? O Ah, Toninho, o Cledson, o Netinho, né? O Paulo Marcel, que é o Roma, né? aham. Márcio Belém, Valber, goleiro. São inúmeras feras aí que fizeram parte da minha. O Netão, que é o treinador hoje em dia, né? Tem até Aham. uma história para contar relacionada ao Netão, que ele foi um dos principais fatores para que eu permanecesse aí no Clube do Remo. Então, bora. Se tu permaneceste lá, conta essa história com o Vamos Netão. lá. Gente, para quem não tá ligado, como diria o outro, ligado nas paradas, o Netão é sim este do futebol profissional do Remo. É o Netão, que hoje é técnico, estava no futsal nessa época do Humberto. Aí tem histórias também. Aliás, a gente vai até tentar trazer o Netão aqui, que ele deve ter muita história para contar também. Mas conte a sua em relação ao Netão aí. Eu tinha acabado de subir para o infantil, né? Tinha vindo do Mirim e no infantil já tinha sempre no o primeiro ano de infantil a gente jogava há pouco tempo, mas no último ano, que era o ano que a gente iria estourar para outra categoria, era o ano que nós tínhamos que aparecer e jogar de qualquer forma, né? E o Sérgio Ricardo, nosso treinador na época, havia comentado que alguns atletas que não vinham jogando, ele estava prestes a mandar embora. E eu E, estava nessa remessa aí. e ele Só fazia que mesmo. Se fosse o caso, ele fazia ele mesmo. fazia, ele fazia. E nessa época, nós É. estudávamos no Colégio Cristo, né? Os atletas do futsal do Remo tinham bolsa e nós estudávamos no Cristo. E o Netão era da minha turma. Netão era da minha turma. Eu sempre fui uma série adiantada, né? Para a minha idade na época, eu sempre fui uma série adiantada e eu caí na turma junto com o Netão. Você era bom de escola, E eu Humberto? comentei, sempre fui bom na escola, graças a É mesmo, Deus. é. Sem Graças a Deus. modéstia, sem modéstia, sem modéstia. Não, sem modéstia, sem modéstia. Aí eu tentava conciliar, né? Sempre É. tentando conciliar as duas coisas aí. E olha, o E o resultado tá aí, Netão, né? Hoje você formado, educador físico, gestor também. Então é isso, prossiga. e eu comentei com o Netão. Eu falei, Neto, eu acho que o Sérgio vai mandar uma remessa embora e eu tô nesse bolo aí, cara. Aí o Netão disse: Tu não vai, meu amigo, você não vai. Quem tem moral aqui no Remo sou eu. Eu sou o Olha, capitão da rapaz. equipe. Eu sou o capitão da equipe, o Sérgio me respeita. O que que tu vais fazer? Você pode perguntar para ele essa história. O que que tu É. vais fazer? Geralmente, a gente treinava com uma categoria acima, contra, Hum. né? O infantil treinava contra o infanto. Ele falou, Vocês olha, eram nós vamos treinar precoces, contra né, hoje. Humberto? Vocês eram Sim, precoces, né? Aquela sim, turma era precoce. isso. Tanto que quando vocês começaram a jogar contra realmente divisões, aliás, na divisão principal, vocês tinham uma idade abaixo das outras equipes. Sim, mas vamos lá. Muito, muito. E aí o Netão falou, vamos fazer o seguinte, na hora do treino, como eu sou considerado por ele um ótimo marcador, toda vez que eu for te marcar, tu vai me dar uma caneta. E eu disse, Pera lá, pera lá, como, pera cara? lá, pera lá. Oi? Essa história tá ficando boa. Eu pensei que ela já fosse encerrar, mas ela vai render. Égua da história, pai d'égua. Vai lá, sim, bora lá, bora lá. E aí o Netão disse, olha, quando eu me aproximar de ti, tu já sabe, só dá uma caneta em mim e finaliza. E eu fiz o que ele pediu, né? Chegou no treino, Quantas ele vinha, eu canetas dava foram? caneta. Quantas Eu canetas acho que foram? foi umas duas ou três ali só para poder me destacar no treino. E aí, depois desse feito, né? É. O Sérgio começou a observar melhor. Aí no dia seguinte, treina de novo contra o Infanta, aí lá vem o Netão e tome caneta no Netão. E aí o Sérgio, cara, esse cara evoluiu, né? Tá bem. E eu fui ficando, e esse foi um dos fatores da minha permanência ali nas categorias de base do futsal do Remo. Rapaz, eu até bati no microfone aqui, rapaz, que história interessante. Olha que bastidores, né, rapaz? Claro que a coisa aconteceu ali à vista de todo mundo, mas é uma história que nasce dos bastidores. E que Isso, generosidade, né, cara? Aqui para nós. Que generosidade do isso, Netão isso. se submeter, e é uma realidade, se submeter a Justo. isso,
colocar até em risco, sei lá, a condição dele lá de capitão, de um grande Sim, sim, marcador, né? sim. Rapaz, E o Netão é um grande amigo olha, que eu tenho eu sem e querer me meter na história, tu deveria agradecer todo dia para ele. sempre que eu encontro ele, abraço, agradeço, e sempre a gente conta essa história aí. A gente teve um encontro aqui É, há quase um mês atrás, né, a aham. nossa rapaziada do canal, e a gente relembrou essa história, foi muito bacana A história. relembrar isso aí com Como é ele. que seria o título para essa história? A história da caneta no Netão. Pode ser, né? Pode ser. Ou então, ajudando um amigo, né? Pode ser, isso, exatamente. Rapaz, tem que trazer o Netão aqui, que é para ele confirmar também. Lógico, eu não estou duvidando a sua história e todo mundo sabe Sim. disso aí, inclusive nos meios de vocês aí, entre vocês da época, né? Mas aí tem que trazer o Netão para ele confirmar, para ele falar a versão dele dessa história aí. Você disse que foram quantas É isso. canetas? Três. 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 Três É. E canetas. se ele disser que Em foram um só único duas? treino. Se ele disser que foram só duas, como é que vai ser? Tô brincando, Ah, velho, tô ele brincando. não vai estar com uma boa memória. Ah, mas olha, eu gosto dessas histórias. São essas histórias que movimentam um bate-papo como esse aqui. E E, aí? Sim, a partir daí, como é que foi? Conta mais pra gente aí. aí a partir daí já foi comigo, né? Eu Ah, já dedicação total ao esporte, né? Sempre fui muito focado no que eu queria naquele momento, que era ser um atleta. Eu queria estar ali, né? Eu queria fazer parte daquela equipe de vencedores, né? De atletas já conhecidos, mesmo nas categorias de base, né? Atletas conhecidos. E aí eu comecei a me destacar, comecei a ter a condição de titular. E aí eu comecei a jogar em todas as categorias, né? E sempre também jogando uma categoria acima, que o Sérgio, ele, como você falou aí, ele dava essa oportunidade para a gente, né? Nós não tínhamos tanto trabalho tático, né? Técnico, mas ele nos motivava, nos incentivava bastante e acabava que a gente jogava a nossa categoria e uma categoria acima. E eu sempre consegui manter essa regularidade aí nas categorias. Tanto que, graças a Deus, eu consegui conquistar título em todas as categorias de base. Não perdi nenhum ano assim nas categorias de base. interessante, rapaz. Eu tô lembrado do episódio agora com o Valber goleiro. Ele foi nessa linha aí de argumentações sobre o trabalho do Sérgio Ricardo, que ele era muito mais um técnico, aquele técnico motivador que cobrava e quando tinha que falar as coisas falava mesmo, até soltava palavrão. Eu cansei de ver. Eu quando cobria jogos, vocês molequinhos por lá e tal, e ele não estava nem aí. Ele soltava o palavrão quando era preciso e tal. Porque, na verdade, a questão tática ali, tipo assim, funcionava porque vocês eram precoces, vocês tinham um bom nível técnico, todos vocês tinham, e aí vocês conseguiam colocar também a tática em quadra, né? Impressionante isso, tá vendo só como é que são as coisas? Realmente, o Sérgio Ricardo marcou época por ser aquele cara que cobrava, dava condições, porque a gente sabia também que muitas vezes tirou dinheiro do próprio bolso para bancar o futsal remista. Eu não estou Certeza. mentindo, não, né? Eu não estou com inverdades aqui, Não, não não. tá não. Não é verdade isso Não, aí? não. Não tá não. Com certeza. E, assim, uma das grandes virtudes que o Sérgio sempre teve foi identificar em cada atleta o que ele poderia render, o que ele tinha de melhor. Ele enxergava em cada um a sua melhor condição, né? Eu vou te dar um exemplo clássico assim que acontecia muito comigo. Ele me colocava para jogar, sempre me botava assim de titular para jogar e com 2 minutos de jogo ele já me tirava. Eu não conseguia nem aquecer no jogo, ele me tirava para me dar aquela famosa escroteada, para me Isso. automotivar, e aí eu voltava para o jogo já com sangue nos olhos, e aí conseguia fazer coisas que às vezes a gente nem espera dentro de uma partida, né? Devido à motivação, né? Que ele fazia com que a gente buscasse aquilo, aquele algo mais sempre. Então ele era um cara tinha uma visão muito boa assim em cima de cada atleta, o que cada um poderia render. E isso ele fazia com outros, certamente também. Da forma dele, ele fazia também, né? Da forma dele, inúmeras vezes, pegava pelo colarinho da camisa
dava aquele empurrão, dava aquele chacoalhão ali nos atletas. A galera ficava aborrecida, mas depois no treino já virava motivo de brincadeira, né, entre nós. Aí os títulos começaram a aparecer, né? Lá com esse time de vocês. Eu me lembro que o pessoal olhava e dizia, rapaz, eu ouvia os comentários aqui, né? Lá na cobertura de jogos e treinos também. Aí o pessoal dizia, rapaz, mas só moleque nesse time, rapaz. Esses moleques são danados. Eu sei que o pessoal falava, esses moleques são danados, porque, como a gente falou anteriormente, vocês eram uma idade a menos que os outros, até já na divisão principal. Mas aí os títulos começaram a aparecer, Humberto. Isso, né? Como eu falei anteriormente, tive a oportunidade de ter ganho o título em todas as categorias de base, né? Do mirim ao juvenil, e graças a Deus também no adulto, ganhei vários títulos com a equipe do CLPM e da SMAC. Não consegui título adulto do Campeonato Paraense pelo Clube do Remo, mas já no finalzinho da minha carreira eu consegui, tive a honra de conquistar pelo Remo um torneio Bené Aguiar da categoria principal, né? Uhum. E porque era muito difícil para nós na época, garotos, conseguir já almejar títulos mediante a equipe do COPM, que já era uma equipe muito Mas vocês renomada. dificultaram, Né? vocês dificultaram a vida de muita gente. Eu vi. Bastante. Eu vi. Dificultamos bastante, tanto que depois desse ano dificultando, quase que aos poucos foram indo atletas do Remo para o CLPM, né? Isso. E a gente já se encontrou lá em um outro momento. Mas pelo Remo era fantástico, eram jogos memoráveis, né? Nós fizemos jogos memoráveis contra equipes muito fortes e foram anos assim de início de carreira muito bacana, até por sermos muito garotos, né? E já tá desfrutando daquelas emoções bem bacanas, assim, de jogos difíceis. Aí o Coronel Piedade aqui do COPM ficava só de olho na molecada, vem tu. É porque assim, a gente já falou em outros episódios, não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. A maior estrutura do futsal construída, depois também teve a SMAC, mas ali, aquela altura, a maior estrutura construída foi sim do COPM, Clube de Oficiais da Polícia Militar, que lá tinha tudo, todas as condições, inclusive a condição financeira, né? Que é para tirar atletas de outros clubes, tirar no melhor dos sentidos, né? Os atletas gostavam, porque eles passavam a ter ali um salário, enfim, ter uma boa ajuda, enfim. E o COPM ficava só de olho, né, Humberto? Quem saiu na tua época? Quem que tu te lembra que saiu primeiro, por exemplo, do Remo para ir para o COPM? Certo. O pioneiro nessa situação foi o Cledson, né? O Cledson sempre encabeçando assim, né, as coisas que iam acontecendo, né? Ele foi o primeiro aí para o CLPM e aos poucos foram saindo outros, né? Depois foi o Valber, e aí foi o Netinho, e aí posteriormente teve até uma situação aí na minha ida para lá, né? Que foi eu e o Davidson. Eu lembro. Foi o Coronel Piedade, o Davidson, que sempre foi um goleador nato, né? Isso. Hoje em dia ele mora na Itália, né? Ainda joga, até hoje em dia ainda joga na Itália. Bora mandar um alô para ele, pô. Ele tá fora do país. Um alô, Davidson é um irmãozão que eu sempre tive. Você acha que é uma boa trazê-lo aqui no Resgate Futsal Resenha? Poxa, eu acho que seria fantástico. Ele é um cara sensacional e seria interessante até para as pessoas dessa nova geração conhecer um pouco da história dele, né? Por ser um cracaço de futsal que marcou época e fazia muitos golaços, na verdade, aqui nos campeonatos paraenses. Então, assim, o Coronel tem uma história que até ele costuma contar, o Coronel Piedade, né, da minha ida para o CLPM, que foi uma das contratações mais difíceis para ele conseguir fazer. Olha só, rapaz. Foi. Porque, assim, Plácido, no ano que foi em 99, foi em 99, eu e o Davidson começamos a despontar mais no adulto, a aparecer mais. E como você falou anteriormente, o Coronel ficava de olho. Via ali quem estava se destacando, ele ia lá no ano seguinte e trazia para fortalecer o CLPM, né? E nesse ano nós nos destacamos bastante. E no final do ano o Coronel nos procurou, né? Foi em nossa casa e nos levou, né,
na Assembleia Legislativa, onde ele trabalhava na época, e nos fez uma proposta. De imediato ele aceitar, porque o CLPM era um time de referência. Os meus amigos já estavam lá, né? O Clédson, o Valber Neto, então eles já tinham me passado que a estrutura era de primeira qualidade, né? E a gente queria evoluir no futsal. Só que o Davidson sempre foi um cara mais difícil de negociar. E aí ele sempre embarcava. Não, coronel, no momento não sei o quê, parará. E nesse meio termo apareceu a Tuna, querendo nos contratar no mesmo período. E na primeira conversa com o Coronel Quem era Pedali, o nós dissemos dirigente que da não. Tuna na época? Tu te lembra quem era? Que tratou com vocês? Lembro sim. Na época era o seu Newton, e tinha o Newton e tinha o Carvalho na época, esses dois diretores. Uhum. E aí eles nos procuraram também. E aí, no primeiro momento de negociação, nada de acerto, e fomos embora para casa. Passaram-se, assim, acho que uns 3 dias, Plácido. O coronel bateu na porta da minha casa às 7h30 da manhã. Onde era que tu morava? O coronel chegou. Eu morava no Jurunas. Né? Ali, ainda na época, minha mãe era viva, né? Minha mãe, que sempre é válido sempre ressaltar aqui, a minha mãe sempre foi minha fã número 1, assim, minha torcedora fiel, assim. Ela que, quem acompanha futsal da minha época, era conhecia dona... da Osmarina. Dona Osmarina. Dona Osmarina, que hoje está do lado do Nosso Senhor lá no céu, tá lá olhando por nós. Então, nessa época aí, Plácido, o coronel foi em casa e falou para minha mãe: hoje o seu filho vai ser jogador do CLPM. Eu vou vir buscar ele aqui, vou buscar o Davidson, e os dois vão ser jogadores do CLPM. E nos levou para lá, para a Assembleia, e começou a conversar com a gente, fazer uma proposta aqui, uma proposta ali. O que era que ela e eu dizia? Já para aceitar. Humberto, o que é que a tua mãe dizia no meio de tudo isso? O que é que a tua mãe dizia no meio de tudo isso? Sim, ela sempre falava assim: meu filho, o que você decidir, eu te apoio, tá? O que você achar que for melhor para você, eu tô com você. E aí ela disse: não, vai e veja o que é melhor para você. E aí nós fomos, e aí nós ficamos nessa negociação, e aí o coronel fez uma proposta irrecusável para nós, né, naquela época, e aí nós aceitamos. Só que no momento da proposta ele disse: agora vocês dois vão comigo, cada um vai pegar o seu tênis na sua casa e vocês vão para minha casa. Vocês vão ficar hospedados na minha casa, porque senão os diretores da Tuna vão atrás de vocês e ainda vão levar vocês para a Tuna. Então, vocês vão para minha casa, escolham 2 amigos para ir para lá com vocês, para passar o dia com vocês. E aí a gente já chamou o Clédson, chamou o Netinho, o Márcio Belém, foi todo mundo para casa, o finado Márcio Belém, nosso amigo, foi todo mundo para casa do Coronel Piedade, e nós ficamos concentrados lá. E nós só saímos de lá da casa dele, direto para o ginásio, já com o uniforme do CLPM, para entrar direto na quadra, ele com receio que a Tuna viesse e estragasse a negociação. Então, essa é uma história que eu me orgulho em contar, porque foi uma história muito bacana. Foi uma valorização, valeu a pena, na verdade, né? Foi uma valorização numa contratação, numa negociação. Alô, Coronel Piedade, gostei da estratégia, hein? Aliás, o Coronel Piedade ele ainda vai participar também aqui do Resgate Futsal Resende. Só fazendo um parêntese aí, tem gente que às vezes fala comigo, viu, Humberto? Poxa, e aí? Quando é que a gente vai dar... Calma, gente. Nós estamos no 12º episódio. Todo mundo vai participar. É um por semana. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem sua importância e todo mundo vai participar. Eu dependo muito da disponibilidade das pessoas, enfim. E a gente vai buscando, com a estrutura que a gente tem, contemplar, vamos falar dessa forma, contemplar a todo mundo. Alô, Coronel Piedade, o senhor vai vir para confirmar essa história e outras aí de bastidores, que ele deve ter muito, que o dirigente, ele tem muita história de bastidores, né? Porque é o cara que cuida de tudo ali, de estrutura e tal. Mas essa foi boa, hein? O seu Newton, rapaz, será que eles tentaram? O seu Carvalho, o coronel deve ter ouvido alguma coisa a respeito disso. Olha, coronel, né, cuide. Ele deve ter ouvido alguma coisa. Olha, os caras da Tuna, o senhor toma cuidado que eles vão para cima. Não sei se é verdade, eu estou brincando com a situação aqui.
E aí o coronel deve ter dito: ah, então pera lá, vou dar do bom e do melhor. Vamos passar o dia na É isso minha aí. casa, comendo só do bom e do melhor também, né? Que é muito justo e tal. E aí vocês aproveitaram e levaram todo Isso. mundo também, né, Humberto? Já levamos amigos ainda para ficar com a gente lá, para ficar descontraído o ambiente. Coronel, eu tenho a honra de ter trabalhado com o Coronel Piedade, um dirigente exemplar, né? Uhum. Acho que um dos melhores diretores assim que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse meio do futsal. Agora, também muito visionário, né? Ele sempre enxergava as coisas na frente, via quem estava rendendo e trazia para junto para fortalecer a equipe. E acima de tudo ele aproveitava a estrutura que o seu OPM dava para ele. E aí, tá, chega no seu OPM. Pois é, chega no COPM, eu ainda era juvenil nessa época, ainda era juvenil, e eu fui contratado para jogar o juvenil e o adulto, né? E quando eu cheguei no COPM, só era fera, né? Agamenon, Anderson, Ronaldo, Sassá, Velhote, Marcos Velha, né? É. E aí, Cláudio. E aí, no meio dessas feras, a gente teve algumas pessoas que nos ajudaram a se adaptar, né? Eu lembro muito quando eu Lá cheguei, não tinha, olha, o Anderson Cavalo, né? lá não tinha o Netão para dar caneta. Se eu tivesse que te Ah, não virar. tinha Netão. Não tinha Netão. Você tinha que ser fera para jogar no meio das feras, né? Então, a gente tinha que fazer nosso máximo, mas não era fácil, não foi fácil. Uhum. A adaptação, né? Porque nós saímos do Remo, que era aquela questão só do coletivo, aquece um pouquinho e vai jogar futsal, e o CLPM, que era um time estruturado, um time de muito treinamento, né? Muita parte tática, técnica, e aí no início foi difícil, a adaptação foi difícil, mas eles nos acolheram muito bem e graças a Deus as coisas foram fluindo Quem era aí. o Nesse técnico mesmo lá, ano hein? nós conseguimos ser. Quem era o técnico na Era o época? Marquinhos Souza. Grande Marquinhos. Isso, Marcos Souza. Marquinhos sempre foi um treinador muito inteligente e ele sabia da melhor maneira usar, né, aquele plantel no decorrer do campeonato. E nesse ano aí, graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão no juvenil, né? E eu já consegui ser campeão também no adulto com o CLPM. Então, a ida para lá foi fantástica, foi onde eu particularmente evolui muito como atleta de futsal, e eu sou grato ao Coronel por ter feito todo esse esforço, né, de ter me levado para lá naquele momento. Eu acho que essa via foi uma via de mão dupla, né? Tu Ele foste me bem deu tratado. essa oportunidade de jogar. Humberto, tu foste bem tratado na Ah, casa do Coronel Piedade? poxa, cara, melhor que um hotel, meu amigo, melhor que um hotel. Tá certo, e produziu Sensacional. e deu o retorno, né, Humberto? Aí, Graças Humberto, a Deus. eu preciso te perguntar, quando tu chegasses aí, já estás no seu OPM, o papo da gente aqui já está no seu OPM e tal, quem foi uma figura assim do futsal, pode ser técnico, atleta, que tu chegasses assim, tu te deparastes, não que seja especificamente no seu OPM, mas de uma forma geral. Quem foi um cara que tu olhasses assim e disseste, pô, eu quero ser igual esse cara aí? Quem foi? Cara, ó, como um atleta, né? No caso, Hum, esse atleta foi o Ricardo, cara. Um atleta foi o Ricardo. Ricardo que jogou no Remo, no né? profissional do Ele Remo, jogou né? no Remo profissional. Jogou Jogou de profissional no Remo, lateral direito no lateral, Remo, né? Lateral direito. lateral direito. Justamente. O Ricardo era um cara que eu me espelhava muito. Era um cara muito aguerrido, E né? tinha bom Era um porte cara físico, tem mais essa. Tinha bom porte bom físico. porte físico. E eu admirava, porque ele era um cara que ele desarmava muito, passava o jogo desarmando e construindo, desarmava e construía, e era um cara leal, sempre foi um cara leal, né? Um Hum. cara aguerrido, que jogava forte, mas leal. E aí eu me espelhava muito nele, e graças a Deus aprendi muita coisa, e tive a oportunidade até de jogar com ele, eu juvenil e ele adulto, eu ficava observando ele e tudo mais, e até algumas coisas, algumas características dele eu trouxe para mim, né?
Os meus amigos falam que eu dava muito carrinho também, e o Ricardo era especialista em fazer esse tipo de lance aí. E eu me espelhava muito nele. Rapaz, mas tu tens um lance aí, é pelo COPM. É um jogo muito movimentado, eu não me lembro quem era. Ah, não, era o Remo. Que tu dá um elástico na frente do teu marcador, tu chuta, parece que a bola vai na trave. Tu te lembra desse jogo aí? Lá da Educação Física, antiga Clássico. Educação Física, que agora é o EPA. Tu te lembra disso aí? Inclusive, eu Isso, narro esse lembro jogo. disso. Eu tô narrando esse jogo. Justamente. Foi uma final contra o COPM e eu pelo Remo, Ah, né? não, foi o Na inverso, é verdade, verdade. Foi o inverso. Tu tava pelo Remo. Eu tava dizendo que tu tava pelo COPM. Tu tava tá pelo pelo Remo. Remo. Na Isso. verdade, isso. E aí foi um jogaço, cara. Naquela época os ginásios eram lotados, né? E, poxa, suas matérias, sua narração, que sempre fantástica, só fazia brilhantar aquele espetáculo ali. Obrigado, meu amigo. E eu lembro muito bem, estava 2-2 o jogo, no final, o CLPM virou o jogo para 3-2 e eu pego uma bola no final assim. Na verdade, não foi nem elástico, eu fui pedalando para cima do fixo, que eu Isso, acredito que era o isso, Tinho, isso, isso, isso. Tinho que mora no Japão hoje em dia, grande Olha, amigo também. E mais aí um que a gente tem que trazer, que tá fora daqui, isso. pra galera matar as saudades, né? É. E justamente. E é satisfatório porque você conseguir executar um drible em um grande marcador é satisfatório. E o Tinho é considerado um dos grandes marcadores que a gente teve aqui, né, no futsal paraense. E eu consegui pedalar na frente dele e acerto um chute no travessão no finalzinho do jogo. E esse lance eu guardo na memória até hoje. É um lance fantástico. Mas não tem como não lembrar, né, cara? Essa coisa dos ginásios, Justamente. enfim. Eu fico assim também, cara, me lembrando, sabe, daquela época de grandes jogos que eu cobri. E a gente aqui não tá querendo dizer, viu, Humberto, com esse projeto, que quem é melhor, qual foi a melhor época, não. A gente considera que aquela época foi a época de ouro do futsal paraense, mas não desmerecendo as Isso. outras épocas, não é isso, né? A gente não quer dizer tanto que daqui a pouco a gente vai trazer aqui no Resgate Futsal Resenha jogadores ali que começaram na década de 70, foram até 80. Vamos poder trazer também Isso. jogadores da atualidade. Por exemplo, um jogador da atualidade nós já trouxemos aqui, o Biolai. Biolai é um cara que ainda está jogando. Sim. Entendeu como é que é? Ainda está nativa jogando. Entendeu? Então Isso. o nosso propósito É aqui importante. não é desmerecer nenhuma época do futsal, mas esta de vocês aí foi, sem dúvida alguma, a época de ouro do futsal paraense. Isso. A gente conversa, né? As pessoas, quando postam algum vídeo da nossa época, as pessoas vêm no nosso privado, né? E comentam, falam que aquela época é uma época inesquecível, e realmente foi, não desmerecendo jamais essa época agora, né? Tanto que temos grandes atletas nessa nova geração aí, a gente vem acompanhando, né? Até porque a mídia hoje está muito mais forte, está As mostrando redes muito mais, sociais estão, né? olha, dando em cima, meu irmão. As redes sociais estão muito em cima e a gente vem acompanhando que tem grandes atletas aí, né, nessa nova geração, mas na nossa época ali, nós vivenciamos coisas que hoje nós não temos, que eu espero que seja resgatado isso, né? Nós tínhamos O um pré-jogo, ambiente, né? O ambiente de ginásio o lotado. ambiente, né? Ginásio lotado, as matérias que vocês faziam, né? Que A gente vocês se iam no treino, empenhava, a gente faziam se uma matéria empenhava. empolgante, né? Não, vocês sempre faziam matérias fantásticas e acabava que levava a torcida para o ginásio. Plácido, eu lembro de um jogo na UFRA, né? Clube do Remo e COCB, fiz parte, eu estava no Remo nessa época também, e fecharam os portões, porque a Eu torcida lembro. não Eu cabia lembro mais disso nada, aí. Eu né? lembro disso aí, porque era de graça, né, cara? E não é porque era de graça que lotava. Justamente. É porque realmente o futsal era empolgante. A UFRA, eu gosto sempre de situar as pessoas. A UFRA, antigamente era FICAP nessa época. Hoje é a UFRA ali na Perimetral. E eu lembro, cara, que a organização da federação do jogo teve que fechar realmente os portões, porque não cabia mais ninguém, né? Não cabia mais ninguém. Na época tinha a torcida remoçada, né? Eles entravam no ginásio e era barulho. E a gente costuma dizer que quem fosse pipoqueiro, no sentido de medroso, não conseguia jogar ali.
não conseguia, não. Mas era muito rapaz. bacana. Era muito legal Foi mesmo. fantástico. Foi demais, foi demais. Tomara que a turma de hoje consiga viver esses momentos aí de ginásios lotados, porque o que a gente percebe não é bem assim o negócio, né? Infelizmente, É, infelizmente, diga-se de e passagem. Humberto, bora voltar lá para as conquistas, porque aí tu vai falar da tua atuação no principal, né, do CLPM, é isso? isso. E aí, já consolidado no CLPM, né? Eu fiquei 3 anos no CLPM, depois eu fui para a SMAC, Hum, né? E durante os 3 anos do CLPM, a gente teve a oportunidade de ter sido campeão nesses 3 anos. E aí eu fui para a SMAC no ano 2004, porque em 2003 foi o último ano do CLPM, né? O isso. CLPM encerrou as atividades desse ano e metade da equipe migrou para a SMAC e outra metade migrou para o Paysandu, né? E aí ficaram duas equipes muito fortes, né? Naquela época, nós não tínhamos apenas 2 ou 3 equipes em condições de brigar por título, tinha outras equipes, tinha o Paysandu forte, tinha a Tuna, que era muito forte, o SESI, né, a UFRA, a antiga FICAP, então era um campeonato muito equilibrado, né? E aí nós migramos para a SMAC. E lá na SMAC, em 2004, Quem que foi também foi contigo um para lá? campeonato sensacional. Sim, aí comigo foi Cledson, né? Foi Netinho, foi Davidson, foi quem mais? O Tinho, né? Tinho que está no Japão, foi o Esquerda, que era do Paysandu na época, que hoje em dia mora em Portugal, também um grande, grande jogador, Olha grande aí, amigo. E mais um aí, pra lista aí, mais um pra lista, morando fora do país, pra galera matar as isso, saudades. Bora trazer, né? Bora trazer. isso. Aí foi o Uhum. Celinho também, Célio que Roberto. estava com a gente no Célio Roberto. E aí nós, o Chico, lembra? O Chico fixo, Lembro, Chico, grande lembro, Chico. lembro. Ali tem muita história Chico, o também, Chico né? é uma referência. Tem muita história, Chico é um cara fantástico, era referência para nós e ele era o mais velho dessa equipe. Nós ainda garotos aí, né? Eu via muita Mas já com uma habilidade no certa Chico, experiência. cara. Eu via muita habilidade ele com a bola Chico no era, pé. Ele era terrível, né? Chico era um cara completo, Plácido. Ele marcava muito bem, tinha habilidade e foi um capitão que nos Uhum. ensinou bastante. Ele liderava a equipe dentro da quadra, ele conseguia nos motivar dentro da quadra, exigir o nosso melhor, né? Ele conseguia mexer mesmo com o brilho de cada atleta dentro de quadra. Então, ele era um cara sensacional. E aí nós formamos essa equipe nas máquinas em 2004. E E aí essa culminou com equipe aquilo foi que a uma gente equipe. falou, que você foi campeão brasileiro, né? Você e quem mais na época? Aí já foi um pouco mais na frente, né? Aí É. já teve, aí já a equipe já tinha desmembrado um pouco essa equipe de 2004, Ah. né? Já não tinha mais o Benito, que já tinha saído, o Esquerdinha, o Cledson. Em compensação, já estava o Biolai, né? O Diego Belém, né? Essa já era uma outra geração, né? O Uhum. Júnior Formiga, ainda estava o Célio. Então, da primeira remessa, né, os primeiros atletas que estavam nas máquinas, nesse título brasileiro, só quem estava mesmo da primeira equipe era praticamente eu, o Célio e o Beto, goleiro, né? E o Beto, goleiro. E aí os outros já eram uma nova geração das máquinas, uma geração mais na frente. Mas em 2004, para você ter uma ideia, Plácido, nós jogamos uma Taça Brasil e nós ficamos. Naquela época, eram 10 equipes, nós ficamos aí a quinta equipe melhor do Brasil, melhor Ô, colocada na rapaz. Taça Brasil. Um Ou feito seja, inédito, ou né? seja, vocês ficaram atrás só das top de linha do Só, país, né? só, só das tops, né? Porque a primeira fase foi em Fortaleza e tinham os favoritos, que era o Sumov e o Camusim, né? O Aham. Camusim, que era da time da casa. E nós chegamos lá com o nosso treinador, o Elcio, né? O Elcio, multicampeão, na Grande época Elcio, um abraço, começando, né? Elcio. O Elcio é fera. Ele O jogou Elcio é um também, cara não jogou? sensacional. O Elcio jogou também. Jogou.
Jogou, habilidoso, habilidoso. E aí ele comandou nossa equipe e o que fez dar certo, Plácido, é que o Elcio estava começando e ele nos escutava muito, além de nos passar, né, a experiência dele, né, e tudo mais, mas nos escutava muito, até porque nós já tínhamos, né, um entrosamento muito grande. E isso foi preponderante para o nosso êxito. Nós ganhamos do Camusim, ganhamos do Sumov, fizemos uma grande campanha e nós fomos campeões desse zonal, que nos credenciou para a fase final, né? Que aconteceu em Goiânia. E lá nós fizemos uma grande competição. Nós perdemos para o Carlos Barbosa, né? Que Olha foi, na só, época, tu foi o só tá atual falando campeão. em time fera aí, pô. Fera. E aí nós fomos a sensação daquela competição, tanto que nós teve uma revista, né, que contava a história de cada time dentro dessa competição e falou muito bem que era um time desconhecido, né, a SMAC, que chegou como sensação na competição. Isso foi muito bacana, isso daí foi para os atletas de hoje em dia, né, que não sabem muito da história antiga, é importante que eles tenham esse conhecimento, né, que eles consigam, talvez nem tenham passado para eles isso. É bom saber um pouco da história, né? E E a aí gente está a fazendo SMAC já isso tem uma aqui, né? história. E a gente está fazendo isso aqui E a também. SMAC tem uma história vitoriosa desde de seu início e que eles vêm mantendo até hoje com maestria, né? Rapaz, a SMAC está até hoje por aí disputando os principais títulos aqui a nível regional, a nível nacional também. A bola não caiu, não, né? Eles continuam com a bola lá em cima, o que é muito importante. Tu sabes que quando um clube ele passa a deixar de funcionar, isso entristece, lógico. Por que não? Porque é um campo a mais que se fecha, né, Humberto? E ainda bem que a SMAC está mantendo isso Com aí. certeza. Quem nos dera, né, cara? Quem dera que outros clubes conseguissem manter, se mantivessem aí no mercado, porque aí são umas portas que se abrem. Quantos atletas não estão por aí? Inclusive quem possa ver aqui essa nossa resenha e que assiste o futsal atualmente, não estão querendo, né? E aí, de repente, quando um clube fecha as portas, isso entristece porque realmente diminui ali o espaço no mercado. E ainda bem que a SMAC, por exemplo, ainda está se mantendo, né, Humberto? Com certeza, até porque a SMAC ela é uma porta até para o mercado de trabalho, né? Os atletas que têm oportunidade de ter um curso, né? De ter sua formação, até para que não dependa apenas do futsal, que uma hora acaba, como chega um ponto final para todos os atletas. E aí o pós é que vem as situações, né? Se você tem um direcionamento, se você tem para onde direcionar uma profissão. E a SMAC, ela fez conosco, né? Uhum. Graças a Deus, ela nos Tu fizeste oportunizou o e teu curso por lá, foi? isso, eu tenho duas formações lá, né? Eu fiz o curso de contábeis e educação física e eu sou muito grato a isso. E hoje em dia, né, nessa época de hoje, dá para viver do futsal, dá para viver. Tem esses copões aí que hoje, Paga uma graças a Deus, fortuna. Quer dizer, eu estou pagam exagerando. uma fortuna. Eu posso até estar Não, exagerando, pagam mas muito bem, paga muito bem. pagam. E aí os meninos conseguem viver hoje apenas sendo atleta. Mas na nossa época, apesar de ser uma época gloriosa, não era bem assim. Então, cada um tinha que absorver o que era de melhor para si, já visando o futuro, né? E alguns se formaram, graças a Deus, a maioria tem sua profissão, tem bons empregos, e isso é gratificante para a gente ver, que a gente vê nossos colegas também bem encaminhados aí, né? Ô, que bom, cara. Gostei do relato. Aí é uma coisa que a gente precisa enaltecer, sabe? Não é rasgação de seda, não. É apenas sendo Não, jamais. realistas. É a realidade. Você é um cara que, por exemplo, agradece, né? O fato de ter passado por um COPM, que era uma estrutura legal, ter tido oportunidade, e depois a SMAC, que também dava essa possibilidade. Ó, você quer estudar? Ah, então você vai jogar, você vai estudar também aqui. O Cledson também é um exemplo, né? O Cledson fez administração, né? Se não me engano. Isso, o Cledson, ele fez curso de administração, né? Hoje em dia o Cledson, ele é um empresário, né? Graças Isso. a, graças a Deus ele está nesse ramo aí empresarial
E assim como ele, inúmeros atletas têm suas formações, o Chico é contador, o Netinho é contador, entendeu? Alguns que não terminaram na época a faculdade estão fora do Brasil ainda jogando, como eu te citei, né? O Tinho, o Davidson, o Esquerda. Então, a grande maioria, assim, graças a Deus, aproveitou a oportunidade aí, né? De estudar e ter uma formação. Humberto, eu vou te fazer uma pergunta que ela é padrão. Tomara que eu nunca esqueça de perguntar Diga. isso para ninguém. O que é que o futsal representou na tua vida? Plácido, eu falo isso para minhas filhas, cara. Eu falo isso para minhas filhas que o futsal ele representa tudo na minha vida. Ele me direcionou, né? Eu venho de uma família humilde, né? Graças a Deus, minha mãe sempre ali comigo, como eu já mencionei aqui, e eu agradeço muito a Deus de ter entrado no esporte, né? De ter caído naquele momento ali, entrado no Clube do Remo, porque muito da minha formação, da minha educação, que, claro, que eu recebi em casa, mas muito dessa minha formação eu devo a esses meus amigos, né, que eu consegui conviver com várias pessoas de bem, né, que no qual eu ajudava a moldar o meu caráter, ajudava a moldar a minha formação, e tudo que eu tenho na minha vida eu agradeço ao esporte e agradeço ao futsal, porque ele me direcionou e ele abriu as portas, todas as portas que aconteceram na minha vida, né? Claro que a gente tenta escolher a porta certa para entrar, mas o futsal ele abriu as melhores portas que poderiam acontecer na minha vida. Você ainda tá no Master, tá? Tô no Master, Plácido. Eu costumo dizer que é onde a gente se diverte, né? Aham. Agora é só diversão. A gente vai lá, claro que tem o espírito competitivo, mas eu já tô há É, a- 4 anos é a nessa resenha que é categoria, pai né? d'égua, né, Humberto? É a resenha que é pai d'égua. É a resenha. E é uma categoria para a gente reencontrar os amigos, ainda ter um pouco daquela situação da competição, mas claro que a gente não tem mais aquele ímpeto de estar treinando, de estar tirando horas e horas do dia para se dedicar àquilo. Mas é um momento onde a gente alivia o estresse, está com os amigos e faz o que gosta, ainda fazer um pouco daquilo que gosta, né? E, Humberto, tu contaste aquela história do Netão, que inclusive vai servir de corte para a rede vizinha, para chamar o nosso episódio, tu já sabe, fica logo sabendo. Mas tu deve É, ter outras histórias aí. Já me disseram que tu és um grande contador de história, né? Então, pô, tu deve ter outras histórias aí bacanas que tu possa trazer pra gente aí. pô, eu vou contar uma história aqui do Davidson. Davidson, que é que eu te falei que mora na Itália. Nós fomos jogar uma competição pelo Remo É aquele do episódio com o Coronel Piedade, pra galera não esquecer. Justo, justo. Ele era meio adulto ali na época, né? Nós andávamos muito juntos ali e nas viagens a gente sempre ia também ali na mesma poltrona ali no ônibus, né? E Ah. nós fomos jogar uma competição em Minas Gerais, uma Taça Brasil. E aí naquela época, né, moleque, né, só quer brincadeira, bagunça. E aí sumiram uns lençóis e toalha do hotel. E Ih, aí o gerente chamou o Sérgio Ricardo, né, e falou: Poxa, olha, sumiu aqui um travesseiro, uma toalha. Será que foi alguém de sua equipe? É o Sérgio: Não, na minha equipe não. Os garotos não fazem isso, eles são brincalhões, mas eles ficam na deles. Aí, se você quiser, você pode entrar no ônibus e ver se tem alguma coisa por lá. Aí o gerente: Poxa, obrigado, então eu vou lá, vou dar uma olhada, e a gente está sentado aqui, ele do meu lado aqui, e o gerente vem olhando, né, perguntando para um, para outro, e quando chegou na poltrona da nossa frente, que ele ia falar conosco, o Davidson levantou a mão assim: Olha, colocaram aqui na minha sacola, ih, eu não sei quem foi. Ele puxou rapaz! lá, aí puxou toalha, puxou travesseiro, aí a Meu galera Deus começou do a rir, céu! Oi. E quem foi o Essa é uma autor da história de sacanagem? Quem foi?
Foi o Davidson. Não, ele mesmo tinha botado e ele disse: olha, botaram aqui, não sei quem foi. Aí a galera começou a sacanear Rapaz, com ele. pelo amor Coisa de de, Deus. de moleque. Ai, meu pai. Essas histórias curiosas aí que a gente tem que são coisas fantásticas. Tem do Mas tu Chico também, né? Qual é a do Chico? Conta do Chico aí. Cara, a do Chico foi uma competição de seleção paraense, né? Foi seleção paraense e nós tínhamos jogado 2 partidas, ia para um jogo difícil também, e nós tínhamos uma brincadeira, né? Que a gente chamava de hooligans, né? Nós éramos os hooligans e a gente pegava alguém para bagunçar. E o Chico sempre foi um cara O centrado, um cara Hooligans era sério, uma né? alusão àquela torcida violenta lá da Inglaterra, que deram um Justo. basta neles por lá. Né? Pelo menos nas Isso aí. atividades dele lá e tal. E o Chico era um cara muito na dele, meio ranzinza ali, né? E ele ficava muito recluso no quarto. E aí a gente já vinha combinando. Pessoal, nós vamos pegar o Chico. Vamos pegar o Chico. Ele não gosta de brincadeira, mas a gente vai pegar ele. Plácido. A gente esperou dar assim umas 10, 11 horas da noite, todo mundo no hotel quietinho. Nós começamos a passar pelo corredor, gritando: Hooligan, 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 Hooligan. E bateu na porta do Chico. Quando ele abriu a porta, cara, jogaram o lençol na cabeça dele e seguraram ele e ficaram puxando ele, fizeram uma bagunça com ele, cara. Esse Meu Chico ficou pai tão celestial. aborrecido, transtornado, cara. Quem pegou um extintor de incêndio, cara, correu Nossa. atrás da galera dentro do hotel e apertava no extintor e dando em todo mundo. Resumo da história: ele ficou tão aborrecido que ele não quis jogar, cara. É mesmo, Nós rapaz? perdemos um atleta, nós perdemos um atleta por uma brincadeira, ele não quis jogar, aborrecido, e não jogou. E a gente sentiu bastante, porque o cara E que fazia time era esse diferença, aí? né? O time era a seleção, isso aí? Seleção paraense. Ah, Isso. rapaz, que coisa. São Rapaz, histórias vocês aí. aprontavam, né? Vocês gostavam de aprontar, mas faz parte. Molecada naquela época, Faz parte. o importante é que vocês correspondiam em quadra também, né? Alguma decepção com o futsal, Humberto? Plácido, eu tenho uma frustração no Hum, futsal. Eu joguei com grandes jogadores. Eu joguei em várias gerações, né? Tive a minha consegui jogar com a geração do Anderson Cavalo, joguei com a geração do Barata, né? Várias gerações. Mas eu não consegui jogar com um cara que eu admirava bastante, que era o Alexandre Buraco, cara. rapaz, tinha que falar no O cara, não Alexandre tem jeito. É Buraco. impressionante. É impressionante. É, É isso é uma frustração que impressionante. eu tive. Não Vira e joguei. mexe nos episódios aqui, alguém lembra. Aliás, de uma forma muito justa. Porque era um Sim, cracaço. Era um cracaço. Um cara, pra cá. como a gente diz, tirava coelho da cartola, né? Você conhece essa expressão aí, né? É aquela coisa Isso. da E mágica, né? Tirava coelho da cartola. Ele era impressionante. acompanhava, né? Via ele fazendo vários gols e quando eu cheguei no CLPM, né, ele já tinha saído, né? Já tinha ido jogar para fora e eu encontrei ele nessa Taça Brasil pela SMAC, que eu te falei que nós Uhum. ficamos em quinto colocado no ranking ali, e eu encontrei ele estava num time da Bahia, né? Time da Bahia, e ele foi lá cumprimentar, nos cumprimentou, conversou com a gente, e essa daí eu sempre costumo dizer que foi uma frustração não jogar com um cara que eu admirava bastante na época. Ah, tá certo. Uma grande alegria, assim, tal. Só pra gente já ir encerrando a nossa resenha. Muitas. Cara, eu tive muitas alegrias no futsal, cara, mas teve um título que me marcou muito, que Hum. foi o de 2004, o primeiro pela SMAC, né? Eu faço o gol do título, o que decreta ali primeiro título da SMAC, Então bora lá, e aí faltando 10 segundos, bora lá com o Humberto narrador. Como é que foi? Narra pra gente, como é que foi o lance? certo? Quem narrou foi você, eu lembro até hoje as suas palavras. E como é? Um lance, um lance anterior, o Célio Roberto, Ah, ele ia ser artilheiro dessa competição. Sobra ah, uma bola para o Célio Roberto na nossa área e ele dá de cobertura. A bola pega na trave e sai. ah. No lance seguinte, no lance parecido, a bola sobra e Humberto
de fora da área, faz Não, mas o vem cá, quarto gol e decreta a o vitória da texto foi Imália. assim mesmo que eu falei, desse jeito aí? Foi, foi mais ou menos assim, né? Tem muito tempo, não dá para lembrar dos mínimos detalhes, Mas mas foi mais ou menos por aí. na essência foi isso aí, né? Foi isso, cara, e eu fiquei muito feliz, e esse gol aí eu guardo aí na minha memória, e foi um título, como todos os outros foram importantes, mas esse aí teve um sabor especial por causa Tu disso. me pegaste de surpresa agora, te confesso. Você vai me perdoar a importância do momento para ti, e eu te confesso que eu não estava lembrando, você vai me perdoar. Eu acredito que sim, até porque nós estamos Sim. distantes, tu não pode nem fazer nada muito comigo, nós estamos em locais diferentes. É, cara, Certo. eu fiquei até muito feliz agora também, sabe? Saber que eu estava com esse lance aí. Bora procurar esse lance para numa primeira oportunidade aí. Tu É tens isso, ele? é isso. Tu tens ele? Tenho sim. Vou te mandar. Vou te mandar. Eita vida. Então tá bom. Tu me manda que aí eu prometo publicar, né? Também na rede vizinha e tal, essa coisa toda. Humberto, Show de tu bola, gostaria de cara. deixar uma Oi. mensagem, cara? Você que é um educador físico, enfim, tu gostaria de deixar uma mensagem? Sim, aos atletas de hoje em dia, né, assim como os que já pararam de jogar, continuar se cuidando, continuar no meio do esporte, porque o esporte ele é vida, ele é saúde, né? E para que quem esteja praticando se cuidar, né? Eu não poderia deixar de falar de um grande amigo, né, que a gente perdeu, que foi o Márcio Belém, um atleta, durante toda a vida de atleta dele, um cara excepcional fisicamente, mas sabíamos que, infelizmente, já não tinha tanto cuidado, né, com relação a isso, de condicionamento, de estar se cuidando. Então, eu queria, devido a esse episódio tão triste ter acontecido, eu queria também deixar essa mensagem, Ele foi que os vítima de atletas um se infarto, cuidem, né, né, Humberto? Foi vítima de um infarto. vítima de um infarto. É claro que todos estão propícios a isso, mas se pudesse cuidar, fazer prevenções, né, e se manter ativo, o que é uma coisa que só você pode fazer por si mesmo, né? É isso. Gostei da mensagem, cara. Quando se fala em saúde, qualidade de vida, tem sempre que ter uma palavra e que seja uma coisa assim, frequente, né? Constante, melhor dizendo, né? Sim, Seja uma coisa sim, constante. A gente tem constante. sempre que estar falando. Eu sempre que posso, eu falo sobre isso. Eu sou um cara que já tem 4 pontes, tá, no coração. Isso aconteceu há 12 anos. Recentemente eu precisei dar uma reforçada aí no coração, né, com uma angioplastia. Isso. Então eu também posso falar, né? Como diz assim, de cátedra, né? Eu tenho um lugar Pronto. de fala a respeito disso aí. Com propriedade, né? Isso, é verdade. Tomara que eu ainda É consiga, isso aí. tomara que eu ainda consiga fazer muitos episódios aqui do Resgate Vamos para Futsal Resenha. cima, meu amigo, vamos para cima. É uma honra estar com você aqui. Beleza, Humberto, eu quero te agradecer, pô. No momento que eu te convidei, levantaste o dedinho, opa, bora lá, assim como tantos outros, que inclusive já estão agendados, tá? Que inclusive já estão agendados. Legal. Humberto, muito obrigado, tá, irmão? Eu que agradeço a oportunidade, foi um momento especial e sensacional poder rever você e ter essa resenha, esse bate-papo maravilhoso, onde a gente conseguiu contar um pouco da minha história, né? E espero que as pessoas que vão acompanhar a nossa resenha aí tenham gostado e que sirva também E de dê aquela incentivo para os outros. curtida lá, bora reforçar de novo. É isso Curtir, aí. Vamos curtir lá o canal, comentar, né? Vamos comentar, isso aí. Vamos lá, vamos para cima, né? Bora para cima. compartilhar, se inscrever no canal, que é isso que é muito interessante. A gente precisa da união, da ajuda de todo mundo. Humberto, bora dar tchau pra galera, bora? Levanta a mãozinha aí, bora dar tchau. Tchau, pessoal. Tchau, meu amigo. Um abraço, até Um a próxima. abraço. Tchau, tchau. Um abraço.